Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. Já vamos pedir pro pessoal deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais usuários, né, Xande? Com certeza. E hoje o nosso convidado é o Luiz Felipe Miller. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Xande, boa tarde, Rick, meus primos, né, e... O Rick fazia tempo que não estava mais... É das antigas, esse é só pra quem sabe, né? Mas alguns que vão assistir, tem bastante gente que ainda me chama de Rick. Eu também chamava bastante tudo de Rick. Depois mudar. Pra mim é Rick, hein? Tá salvo lá nos contatos, Rick, veio de criança e quero agradecer a vocês, assim, imensamente, né, por estar disponibilizando essa oportunidade para mim, estar contando um pouquinho da minha história, uma história de superação e negócios também. Com certeza. No meio do esporte, no meio do fitness, partindo agora para um outro nicho, que é um nicho mais corporativo, né, e tá sendo, assim, uma realização estar aqui com vocês. Já estamos aí há muito tempo, né? Para alinhar essa gravação, exatamente, né? A gente até conseguiu hoje alinhar um treininho, né? Rendeu o negócio, né? E a gente também agradece, Felipe, por ter vindo aí, bater esse papo com a gente, contar a tua história. A gente sabe o que... A gente conhece essa história e a gente sabe que é uma história que vale muito a pena ser compartilhada aqui no nosso e se encaixa completamente nesse perfil da Mente Sortuda, né? Do Mente Sortuda, que é o nosso propósito aqui, né? Sim. E a pergunta que não cala, né? Quem é o Luiz Felipe? Vamos lá, quem é o Luiz Felipe? Bom, meu nome é Luiz Felipe Miller, eu tenho 40 anos e o Luiz Felipe Miller, ele é uma pessoa que tem por missão de vida inspirar as pessoas, mostrar para as pessoas que elas têm um potencial dentro de si e esse potencial ele precisa ser despertado. É uma chama que precisa ser acesa e é isso que eu faço todo santo dia quando eu acordo, conseguir despertar isso nas pessoas que eu atendo, seja no mundo fitness, na academia, na própria box funcional, como também no mundo corporativo, melhorando o aspecto de saúde dentro das empresas também. Então, essa é a minha filosofia de vida. Porque a minha história, que eu vou contar aqui, fez eu ser assim. E os processos de autoconhecimento, as formações em coach, os treinamentos, as imersões, essas ferramentas despertaram bastante isso dentro de mim, fizeram eu ressignificar bastante coisas, principalmente da minha infância, entender os meus padrões de comportamento atual e quando a gente traz clareza para a vida, as coisas ficam mais palpáveis, os objetivos, os significados. Tudo fica mais simples, né? O cara entende o porquê daquilo ter acontecido, né? E conta um pouco pra gente da tua história, assim, naquela época, como é que tu, não só na musculação, mas na parte de esportes, eu lembro que tu jogava basquete e tal, queres contar essa... Eu sempre tive envolvido com algum esporte, né? Então, sou natural de Curitiba e aproximadamente com 9, 10 anos eu morei um ano aqui em Presidente Getúlio por conta de um problema com meu pai, um problema de alcoolismo, né? Onde ele teve que ficar um tempo internado em Curitiba. Então, a nossa família veio morar aqui, inclusive na casa da avó. Ficamos um ano aqui até essa transição. E nesse momento, eu comecei a me deparar com esporte aqui em Presidente Getúlio. Comecei a jogar muito futebol com a gurizada, comecei a correr bastante. Comecei a caçar com o nosso tio, né? Então, o esporte ele já estava dentro da minha vida nesse momento, aproximadamente com 10, 11 anos de idade. Depois nós mudamos para Blumenau, meus pais voltaram para Blumenau, que eles se conheceram lá. E lá eu estudei num colégio, numa escola que se chama Vitor Henrique, onde eu entrei para o time de futsal da escola. Então, desde aquele momento, nessa transição de vida, foi aonde o esporte começou a fazer parte da minha vida. E desde então eu não parei. Mas eu sempre fui a pessoa muito esforçada, mas eu nunca fui o campeão. Entende? Tanto que, até recentemente, nos últimos 3, 4 anos, me fizeram eu tive a oportunidade de fazer um teste genético para entender um pouco das minhas fibras musculares, o meu potencial genético. E o teste genético, justamente, ele apontou isso. Ele apontou que a atividade física que eu fizer, eu vou me dar bem. Mas eu não vou ser o campeão.
Então eu vou ser um cara poliesportivo, tem habilidade para fazer várias coisas, mas não a nível, mas não a nível de ser o cara que vai ganhar a prova, destaque, por exemplo. né? Ou assim. Porque hoje em dia tem bastante dessas coisas, né? Tipo, ele consegue ver a envergadura da pessoa, tamanho da pessoa, tipo das fibras musculares. Sim. E consegue ver qual esporte o cara seria perfeito, entendeu? Sim. Tipo, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer, na natação, o cara precisa ter uma envergadura, eu acho que é maior que a altura. Então, esse cara, vamos dizer, na natação vai se destacar por causa disso. Então, assim, tem cada esporte tem uma certa... Não sabia disso. Mas faz sentido, faz muito sentido, mas não sabia que existia um teste que é feito para... E eu sempre fui muito esforçado naquilo que eu fiz, né? Então, no futsal, não faltava treino, mas eu nunca era titular. Sempre era o banco, né? E também não era o primeiro banco, era o banco, assim, o segundo, terceiro banco, entende? Tipo, se faltasse uns 10, talvez eu jogava, né? Exato. No segundo tempo, Quando fazia o gol, uau, nossa, é motivo de comemoração, no basquete, a mesma coisa, né? Joguei dos 13 aos 17 basquete. Então, enquanto a gurizada era mirim dessa estatura, eu era o mirim assim, né? Eu fui jogar com o time pré-infantil, que era 13, 14, 15 anos. Nossa, uns guri muito cavalo, e eu era muito miudinho, né? Eu tinha 15 anos, tinha 55 quilos, virado em cabeça e... Quantos anos? Orelha, 15 anos. Eu tava assim com 20, né? Dá pra ficar pior, né? Que a gente é ectomorfo, mas tu é um pouco mais alto, né? Tem quanto? Eu tenho 1,78 hoje. Eu tenho 1,73. Mesma altura, mas... Tá, então... Mas, assim, o nível de esforço sempre muito grande, o nível de comprometimento sempre muito grande, né? E a mensagem que fica disso vale a pena ser esforçado, porque isso vai te levar a outras coisas. Sim. Né? Tu não vai ser o campeão do esporte, né? Mas tu vai ser o campeão em outras coisas que depois que tu passa pela tua adolescência, pela fase da adulto, tu vai conseguir replicar isso na tua família, tu vai conseguir replicar isso na sociedade que tu vive. Então, essa disciplina também marcou muito para ser a pessoa que eu sou hoje. Com certeza. Então, isso, os meus alunos, principalmente, eles veem muito isso, né? O cara que não desmarca treino, é o cara que chega no horário, é o cara que, digamos assim, não rói a corda, tá entendendo? Sim, tipo, é uma hora que tu tá só conectado com a pessoa, né? Tu não tá mexendo no celular, tu não tá olhando o que a outra pessoa tá fazendo. Sim. É realmente tu e teu aluno, entendeu? E é isso que ele espera também de ti, né? Porque ele tá pagando uma hora, né? Então... Sim. Quando eu comecei, eu era bem na média, assim. Eu dava aula com o celular e tentava ser discreto. Como a gente conversou ali antes, né? No make-off ali, fazia os vídeos tradicionais do aluno, né? Fazendo exercício, marca e tal. Até que eu levei um gancho. Levei um gancho de uma aluna. E ela disse, vou cancelar porque eu acho que o teu consumo de celular está muito alto e tô dando pouca atenção. Pô, aquilo foi um baque para mim. Aquilo ali foi difícil, assim, né? Uma aluna já de tempo, uma aluna que vinha evoluindo muito bem, mas que, de fato, eu percebi, cara, é um negócio, entende? O meu atendimento é um negócio. Então, por mais proximidade que tu tenha com o aluno, afinidade, você dá aula, sabe? Que com o passar da relação, o professor acaba tendo afinidade com o aluno, alunas, principalmente, né? Muitas mulheres atendo, né? Casadas, enfim... Mas você acaba tendo um nível de intimidade com a pessoa acaba contando coisas da vida pessoal, né? A partir daquele momento que eu levei aquele choque, eu entendi que, cara, é um negócio. E eu preciso fazer algo diferente, de que a média não faz, digamos assim. Eu comecei a dar aula sem celular a partir daquele momento. E comecei a propagar isso para todos os alunos. Olha, uma mudança na minha forma de prestar o meu serviço é dar aula sem celular. Por conta disso, daquilo. Então, eu respondo as minhas mensagens na transição de uma aula para outra, respondo as mensagens que eu preciso, tem que apagar um fogo de família, aconteceu alguma coisa, não é coisa do dia a dia normal, mas a partir do momento que eu deixo o celular ali, a conexão contigo, eu quero entrar num flow contigo, eu quero entrar num fluxo de raciocínio no teu treino, para que você consiga absorver o máximo. Extrair o máximo também do treino dela, né? Exato. E... cara, isso teve uma mudança enorme na forma como os alunos me enxergam. Demais, sabe? Demais. É aquele negócio, né? O aluno, ele tem que te ver com uma autoridade, né? Ele tem que passar uma confiança e falar, não, esse cara sabe o que tá fazendo e esse cara tá realmente dando toda a atenção dele pra mim, entendeu? Ele tá passando, ele tá essa uma hora ali...
tentando passar todo o conhecimento dele para mim, entendeu? Então, eu acredito bastante nisso ali. Tem que ser uma autoridade, assim, e a pessoa também te vê com respeito, né? É o mínimo, né? Se passar essa confiança para o aluno, né? Ele tá aí. Quando ele tá te contratando, tu não é o único. Sim. Entendeu? Então, tu se destacou em alguma coisa, então ela disse, não. Geralmente a pessoa busca o melhor, entendeu? Sim. Eu quero cortar cabelo. Não. Sim. Pra mim, esse cara é o melhor, que melhor corta o cabelo, eu vou nesse ali. Mesma talvez coisa, eu não conheça um melhor, mas até o momento esse é o melhor. Né? Não, e é por isso que eu digo, ela te procurou por algum motivo. Por então, uma indicação, normalmente é indicação, né, também. E então tu vai dar o teu melhor justamente por essa questão ali, né? Hoje eu tenho 40 anos, né? Então vou fazer 41 anos. Então hoje eu sou quase 13 anos formado. Há 13 anos atrás, eu era muito mais visado pela seriedade em sala de musculação que eu tinha. Eu sempre fui um cara sério na sala de musculação. Eu nunca fui muito de mostrar os dentes, assim, sabe? Eu entrava para cumprir as minhas 6 horas na sala de musculação, ver as fichas de treino que eu tinha para montar, atender as pessoas. E esse é o meu perfil, né? E antigamente eu fui visado por isso, pela seriedade, pelo foco no atendimento, né? Uma linguagem sempre buscando ser mais técnica do que uma linguagem coloquial do dia a dia, né? Mostrar para o aluno que tu tens um repertório técnico bom, teórico bom, para passar essa credibilidade, né? Hoje, com 40 anos, as pessoas já entendem que eu sou assim. Então, elas veem o quê? Ela vê um homem de 40 anos, já prestes a ser vô, um cara que tem um filho de 6 anos, um cara que está já no segundo casamento, já construiu uma história de vida. Não, pô, é um cara cabeça, é um cara que dá para confiar. Né? Então, a indicação que vai aqui para mim, para esses profissionais jovens, firmem o início de carreira pelo conhecimento teórico. Né? Mostra que sabe conteúdo, mostra que realmente tem prático, tem principalmente, né? Porque eu vejo assim, né? Desculpa cortar, mas muita gente fazendo curso, aí o cara não treina, o cara não faz dieta, não adianta nada, entendeu? Tipo assim, eu tô fazendo minha formação agora, né? Eu tô quase finalizando ali, e o que eu aprendi na faculdade, desculpa, mas é bem pouco comparando todo o meu conhecimento que eu tenho na musculação. Eu treino há 8 anos, eu treino agora 2 anos com um coach, e assim, foi absurdo o que eu peguei de treino, o que eu peguei de técnica, e eu aplico em mim, entendeu? Quando eu falo pro aluno, faz assim, é porque eu faço assim, e eu sei que pega mais, né? Tu testou, não né? é uma teoria. Entendeu? Eu fiz assim e eu sinto mais assim, entendeu? Eu sempre dou a dica, ó. Eu faço assim, vê se pra ti tu pega mais também. E normalmente pega, né? Porque... eu corroboro completamente, né? Só teoria não adianta. O próprio Fábio Chiodini fala isso, né? Não adianta você saber muito na teoria, mas você não aplica isso não saber na passar sua prática. isso, né, pro aluno. Então, o professor que não sabe executar um movimento, como é que ele vai conseguir... E falar, mostrar, não, faz assim... Né? Ensinar esse movimento, né? Então, essas duas coisas têm que andar junto. Né? Então, o esporte, ele sempre teve na minha vida. Né? Então, eu joguei basquete dos 14 aos 17... Aí depois dos 17 começou já a vir outras responsabilidades de vida, como trabalhar. Então o basquete saiu da minha vida nesses 2, 3 dias por semana que eu treinava. Então eu jogava só final de semana, mas comecei a entrar no ramo de jiu-jitsu e judô. Então treinei por algum tempo. E o esporte sempre teve uma presença muito forte na minha vida. Então, como vocês viram na academia hoje, vocês viram lá meu filho fazendo os exercícios. Eu não pedi para ele fazer aquilo, entende? Ele tinha o celular se ele quisesse, ele tinha outras coisas se ele quisesse. Cara, o cara foi lá, pegou uma barra, fez um front hack ali, agachamento, né? Queria fazer o nosso... Né? Mas ele nasceu, sabe? Ele tá no meio disso, e os filhos, eles observam os pais, então ele vê tu treinando e ele também quer ele quer ver como que é essa experiência, né? Foi muito massa. Não, eu vi ele lá. Depois vai sair um Reels nosso ali, peguei várias imagens. Mas, cara, história de vida é muito louco, né? Porque ela fica cada vez mais recheada conforme o tempo vai passando.
Eu comecei a me dar conta disso quando eu tive a crise dos 30. Depois veio a crise dos 35, a crise dos 40. Então, vocês vão passar por isso ainda. Faz quantos anos? 28. 28. Nossa. Eu 28. também 28, vou fazer 29 em janeiro. Eu acho que eu tive essa crise já aí no começo do ano ali, que tipo, pô, o que eu tô fazendo na minha vida, entendeu? Que eu tive uma transição ali, né? Eu trabalhava na Elan lá, eu era sócio do meu irmão lá, né? Sim. Então, eu tinha um futuro, vamos dizer, né? Não garantido, mas, pô, uma empresa e tal, né? Já tava bem legal, assim, né? É bem consolidado. É, sim, então, mas aí eu larguei tudo porque, cara, eu não me sentia feliz, entendeu? E eu gostava muito de musculação, então eu pensei, né? Tipo, já tava fazendo educação física e eu pensei, cara, eu vou largar tudo e vou me jogar de cabeça, entendeu? Sim. Porque uma pessoa fazer 8 anos uma coisa e ainda amar o que faz, tipo, deve ser um sinal, entendeu? Tipo, né? São coisas que passou pela linha do tempo, né? E tudo que passa pela linha do tempo é o que mais vale, né? Vamos dizer, né? Sim. E eu tive um momento de virar a chave. Eu casei muito cedo, né? Eu casei de 19 para 20 ali, eu já era casado, né? Então fui 17 anos casado. E aí, uma filha muito pequena, né? Sem condições financeiras. Então, uma vida sempre financeiramente bem sofrida. Sempre apertado, sempre contando moeda. Enfim, a partir dos 28 anos, eu comecei a ter uma virada de chave. 28 anos foi um marco na minha vida, assim. Eu comecei a pensar de forma diferente no futuro. Comecei a agir de forma diferente. Comecei a perceber que eu estava começando a ser mais seletivo com as minhas escolhas. Já não queria andar com todas as minhas amizades que eu andava como antes. Isso é verdade. Já não queria fazer as coisas que eu fazia antes. Só que esse amadurecimento, ele leva um tempo. Sim. Então, eu ainda fiquei patinando mais alguns anos nisso. Aí eu tive a crise dos 30, que é aquele exame de consciência que a pessoa tem sobre o que está fazendo da sua vida, o que vai ser, meu Deus, daqui a 10 anos eu vou ter 40 anos, eu vou ser o tiozinho que eu achava que, né, com 18 anos eu falava... Que eu nunca ia ser, né? Tipo, eu nunca ia chegar, né? Então, assim, o homem passa por isso, tá? Sim. É natural mesmo, Natural. né? E esse é um marco importante do comportamento humano porque é um marco de decisão. É um marco de realmente você conseguir, com esse aprendizado que você teve em 30 anos, uma faixa, você conseguir, não, eu aprendi muita coisa nesse período. Agora, com esse aprendizado, como que eu vou levar a minha vida daqui para frente? Né? Então, a partir dos 30, comecei a fazer outras formações, comecei a fazer outros cursos, comecei a ler mais, a me relacionar com pessoas diferentes. E, cara, a vida só evoluiu. E esses relacionamentos, esse tipo de atitude me levou depois a entender que, graças a isso, eu tive a boxe funcional. É aquele negócio, né? Até tá meio clichê, mas tu é a média das 5 pessoas que anda, né? Então, se tu anda com pessoas que... né? Aquele negócio de adolescente, tu vai andar com gente que quer ir pra festa. Então, tu vai ser mais um cara que vai pra festa. Então, a partir do momento que tu começa a deixar de lado essas pessoas e começa a buscar estar perto de pessoas que realmente querem crescer na vida e ter um objetivo de vida, tu vai ser mais um que tem um objetivo de vida e provavelmente vai prosperar junto com eles, né? Sim. De acordo totalmente. E parece que quanto mais a pessoa evolui, menos suficiente é a evolução dela. Mas tu nunca fica satisfeito, sim. né? É igual um oceano, né? Tu mergulha e tu conhece até uma parte. Mas tu sente mais vontade de entender como é mais lá embaixo ainda. Pô, que massa isso aqui, mas pô, lá pra baixo deve ser mais massa ainda, Cara, né? autoconhecimento é um negócio muito forte. Quanto verdade. mais tu abre a mente, mais tu vê que, cara, como eu evolui pouco. Sim. Na verdade, não é pouco, é bastante. Mas a sensação que dá é que é pouco. Sim. Que tem um universo inteiro ainda para você evoluir. Né? Então, é isso que torna tão fantástico o autoconhecimento. Coisas que me levaram a fazer depois de ter a boxe funcional, depois de ter uma carteira sólida de clientes, já ter um nome lá em Blumenau como personal, me levaram a querer mudar de área. Uma área junto com o fitness, mas uma área de treinamento que envolve corpo, mas envolve mente também, né? Envolve comportamento. Foi aonde eu... Que é a chave, né? Se for ver, né? Tipo, o corpo é aquele negócio.
a pessoa quer mudar de vida, quer mudar o corpo dela, começa pela mente. Sim. Senão tu não vai conseguir, entendeu? Se tu taca... por exemplo, é aquele negócio, muita gente começa a fazer as coisas quando começa a pagar, né? Se a pessoa faz de graça academia, ou no caso só paga e não, vamos dizer, não tem com o personal, ela vai, às vezes sim, às vezes não, então, quando tem uma cobrança, parece que a pessoa funciona assim, né? Não, então, a pessoa só aprende sentindo no bolso, sentindo né? no Quando bolso, sente no bolso, parece que é diferente. a gente né? fala no bolso, mas é a cabeça, tipo, por exemplo, acordei de manhã, hoje eu não vou, mas a aula custa tanto, eu vou ter que ir, tá ligado? Então, a cabeça, tipo, não é um jeito certo, mas é um início, entendeu? É um gatilho. É um gatilho, É um gatilho, né? Existe o gatilho do comprometimento, que a partir do momento que você se compromete com alguém, isso gera um gatilho que vai ser muito difícil você pifar. Verdade, É igual botar alguma coisa no Stories. Eu vou fazer 100 flexões de braço amanhã. Se você se comprometeu publicamente com as pessoas, tu vai fazer. Dificilmente tu vai cancelar aquilo. Sim. Por mais negado que você esteja para fazer aquilo, mas tu vai fazer porque tu se comprometeu publicamente com aquilo, né? Então, funciona muito o gatilho do comprometimento. E eu gosto do gatilho do comprometimento, porque é isso que faz as pessoas voltarem para a academia, por exemplo. Né? A pergunta-chave: quando é o seu próximo treino? No olho a olho, assim. Quando é o seu próximo treino? A pessoa diz: não, amanhã não dá, depois de amanhã. Tá, então depois de manhã eu te espero aqui. Isso aí, essa ideia funciona muito, né, cara? Funciona, cara. No olho a olho, meu amigo. No olho a olho, no 1 a 1, uma pergunta poderosa de um professor assim, a pessoa vem. Eu chandeio por experiência, né? Não falho, dificilmente falho, né? Pô, o Fred tá de parabéns, cara. Tipo, antes eu até dei os parabéns pra ele, que ele tava lá marmitando, né? E daí... E o Xande... Ô, Stefan, dá uma olhadinha, né? Mas agora eu tirei a refeição da tarde, né? Deu uma almoçadinha um pouco melhor, né? Sim. Daí a gente almoçando e o Fred lá com a marmitinha dele. Pô, e ele não faltou até agora um dia, cara. Está de parabéns. Cara, é que nem ele falou. Quando o Felipe falou da crise dos 30, parece que eu tô vivendo algo parecido com isso agora, assim, sabe? Mas eu tava pensando nisso agora, porque tu faz aniversário em... Outubro, né? Foi mais ou menos ali que tu já decidiu fazer a coisa e tipo, e eu lembro que a minha crise foi... mas foi tudo, foi coisa desse ano, assim. Mas eu em janeiro que eu comecei, até foi um pouco antes. Parece que quando tu chega nos 28, tá perto ali, aí cara, tu começa a raciocinar, agora, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Que o pessoal pensa, pô, botou brinco, tá ligado? Tipo assim, cara, eu sempre quis colocar, mas eu pensei, não era... Cara, parece que, tipo assim, não, o que deu vontade, deu aquela... virada de chave que não importa mais a opinião dos outros. Entendeu? Né? Então, cara, tu postou um negócio esses dias no Instagram, cara, que eu li acho que é quinta ou sexta-feira. Tantas pessoas deixaram de me seguir, entendeu? E às vezes a pessoa, ela quer ser numa rede social o que ela não é, com medo de perder seguidores. Sim. E, na verdade, ela quer uma aceitação, uma falsa aceitação, o que não tem essa necessidade. Sim, claro. Entendeu? E daí tu falou, cara, que bom que eu perdi esses seguidores. Ele disse assim, porque eu quero gente que saiba como eu sou e que é esse tipo de coisa que eles querem acompanhar, entendeu? E isso, cara, é muito... E que tá comigo, amizades e tudo mais, né? Todas essas questões, né? Nós estávamos na eleição, foi no final de semana da eleição, né? E aí eu tive um posicionamento político claro nas redes sociais, né? Sim. Cara, e depois que eu tive isso, o posicionamento, eu vi que alcançou bastante e o número de seguidores começou a cair. Pô, que porra é essa? Comigo também, não foi a mesma coisa assim, mesmo lado, mas comigo aconteceu, entendeu? E no começo eu fiquei meio assim, mas cara, tipo assim, eu não quero... Esse sou eu, entendeu? Eu não quero que os outros... Eu quero ser alguém que... eu quero ser... Não, Fred, seja assim, o Rick seja assim. Não, eu vou ser quem eu quero ser, entendeu? Eu quero que eles vejam eu que sou um cara dedicado na academia, que é isso que eu tô tentando mostrar, tô focado na alimentação, entendeu? As minhas outras preferências, não cabe né? Entendeu? Então, mas Mas isso é normal, a gente vai selecionando isso ali, né? Tipo... É que nem a gente vai postando coisas de academia, tipo, eu postei bastante da minha preparação,
E, cara, não sei se tem gente que se seguiu, né? Tipo, mas tem muita gente que agora tá me seguindo e segue a mesma filosofia, entendeu? Eu faço academia, eu acho muito massa quem compete tu vai achando a tua tribo. É aquele negócio, tu vai achando a tua tribo, entendeu? O teu Instagram é uma tribo onde tem gente que curte as mesmas coisas que tu. Sim. E é natural pessoas saírem e pessoas entrarem, então. Como é rico e como é valioso tu expor uma opinião pública. Então, quando tu expõe no Instagram uma opinião pública, às vezes o Instagram entrega, às vezes ele não entrega, né? Mas como é rico, porque o poder de conexão que tem a internet com as pessoas, embora seja no mundo online, no mundo digital, é muito grande. Você consegue perceber claramente se as pessoas estão de acordo com a sua ideia ou não. Então eu gosto de me expor na mídia, eu gosto de falar de assuntos difíceis, eu gosto de mostrar a minha realidade do dia a dia, e vai ter pessoas que de fato vão de acordo com a tua ideia e daqui a pouco vão comprar alguma coisa sua, né? E vai ter pessoas que vão dizer, esse cara é um babaca, esse cara nada a ver. Cara, e tá tudo certo, entendeu? E tá tudo certo. Exato. Tu não precisa ser todo mundo gostar da mesma coisa, senão o mundo ia ser um negócio sem chato, graça, né? Pra caralho, né? Então tá tudo certo, é que nem eu falei, né? A gente vai formando a nossa tribo, né? Pessoas que querem acompanhar isso ali, querem talvez consumir esse conteúdo, e tem gente que não quer e bola pra frente, vai seguir o que tu quer, né? E se alguém deixou de falar contigo por alguma opção tua, né? Diferença... Cara, tu tava lá, né? Cara, quem tá perdendo é ela, entendeu? Eu quero pessoas perto de mim, pessoas que compactuem com essa realidade com quem eu sou, entendeu? Não tá do meu lado porque o que eu tenho, na verdade, ou não tenho, né? Ninguém perde ou ganha, na verdade. Eu também posso deixar de seguir uma pessoa que não faz mais sentido. Eu não tô perdendo nada com isso, mas eu só não quero mais, então eu vou procurar pessoas, entendeu? Tipo... Tu vai se moldando, assim como tu tá se moldando, a gente tá em constante evolução, a pessoa que deixou de seguir a gente também tá. E ela tem a filosofia dela, ela só tem um caminho diferente do teu, e tá tudo certo, Sim. E uma coisa que eu aprendi nesses 40 anos é como é bom você libertar o que tá aqui dentro e colocar para fora. Porque a internet tem muito disso, de mostrar só o que eu quero. Sim. Mostrar o bonito, né? O perfeito, a vida perfeita. Grava 500 vezes um vídeo para... Não, esse aqui ficou bom. Não tem mais isso. Né? Por quê? Porque tá livre aqui, tá liberto. Sim. Se foi com o cabelo meio assim, ou se foi com a pele oleosa, ou se foi, né? Tá com um pouco de olheira porque dormiu pouco. Mas eu tô livre para mostrar isso. Né? Não importa que as pessoas pensem disso. Né? Então, quando você consegue se libertar disso, cara, tu começa a perceber o que de fato é a vida. A vida mesmo, dentro de ti. E, cara, o que os outros estão aí para falar, pouco importa. Né? Então, aí vai uma mensagem para quem está nesse processo de amadurecimento, nesse processo de construção de vida, que está nessas crises existenciais naturais, principalmente do homem aos 30, aos 40, se libertem das coisas que estão amarradas aqui dentro. Façam processos de autoconhecimento, imersões, treinamentos, tem diversas formas de fazer isso. Né? Não são tão baratos assim, mas são ferramentas poderosíssimas que transformam a pessoa. Faz a pessoa chegar lá na sua infância, reviver cenas, entender por que hoje os padrões de comportamento são assim, por conta dessa infância, de tudo que viveu lá no passado, para de fato conseguir levar uma vida adulta livre. Que é tão massa quando a pessoa acha o propósito, né, de vida, né? Isso aí é um momento... mais marcante, como eu saí lá da sociedade, agora, eu achei o lugar perfeito para mim, entendeu? Claro, né, eu não vou dizer que eu vou ficar ali para sempre, mas eu tenho objetivos eu tenho um propósito de vida, como eu falei, eu vou abrir uma academia um dia, não é se eu vou abrir, eu vou me dedicar ao máximo, eu quero ser um profissional reconhecido na área, um dos melhores aqui da região, eu tô correndo atrás disso, eu quero continuar sendo um atleta, porque... Por mais que é fudido pra caramba fazer uma preparação, mas eu amo esse esporte, entendeu?
Eu amo minha profissão, eu amo ver o movimento, entendeu? Eu treino todo dia, porque eu amo fazer isso. Eu gosto de dar personal, porque eu gosto de ver o movimento, eu gosto de ver trabalhando. Eu gosto de dar uma dica que é nova, entendeu? Que eu apliquei em mim e eu vou aplicar pro meu aluno e ele vai dizer, porra, pegou pra caralho. Isso é muito massa, entendeu? Então é um negócio que eu tenho propósito, é ajudar as pessoas, evoluir o corpo delas e... Pra mim, hoje, tá perfeito, entendeu? Eu também não posso dizer como é que vai ser o dia da manhã, mas hoje eu tô realizado, né? É surreal isso. É surreal. E assim como o autoconhecimento, ele vai clareando e abrindo atualmente, e expandindo, e daqui a pouco você se vê num oceano tão pequeno, assim, você é tão pequeno em meio a um mar desconhecido tão grande. Sim. O propósito, ele é bem isso, né? Porque não importa a quantidade de horas que você trabalha num dia. Não importa quantas aulas você dá no dia, você tá num flow de vida que tá aquilo bom, faz tanto sentido pra ti, que tá bom, né? Cara, a semana passa voando, cara. Pô, né? Porque realmente quando tu gosta de alguma coisa, o tempo não voa. Então é isso, né? Eu trabalhei durante muito tempo numa empresa, na parte administrativa, 7 anos. Uma empresa boa, não ganhava tão mal assim, tinha fé, né? Tinha aquela coisa CLT e tal. Eu olhava pra fora, assim, aquele sol, aquela coisa linda, assim, e eu lá passando fax, sabe, cara? Eu pensava, cara, isso aqui não é pra mim, cara. Isso aqui não é pra mim, eu não quero ficar 20 anos nessa empresa e me aposentar com 30 anos de casa e ser aquele senhorzinho que eu via lá no financeiro, sabe? Então, cara, eu não quero ser ele, cara, eu não quero ser ele daqui a algum tempo. E depois de um tempo eu tive um acidente gravíssimo de moto, né? Eu estava nessa empresa e eu fazia jiu-jitsu na época, até puxando de novo para o assunto esporte, fazia jiu-jitsu na época e eu estava me preparando para o primeiro campeonato de jiu-jitsu. Eu já era faixa azul e, enfim, e teria um treino em Indaial. Então eu saí da Kremer, fui levar a minha ex-esposa no colégio, ela fazia ensino médio na época, e eu iria para o treino em Indaial. E aí tem uma estrada que se chama Estrada Velha, de Blumenau para Indaial. Uma estrada bem sinuosa e tal, com bastante curvas. E num determinado momento, estava lá focado, querendo chegar logo no treino. E numa curva, tinha 4 carros e o terceiro carro sai da pista e me pega de frente. Bate de frente, colisão frontal, assim, diagonal. E eu só lembro dando com o ombro, assim, no para-brisa e voando. Lembro do céu, assim... Lembro do céu, assim, caindo. Quando eu fui me levantar, pensei, não, bati, beleza, vou me levantar, vou continuar. Quando eu fui me levantar, eu só vi a coxa dobrando. Assim, né? A coxa dobrou no meio, eu pensei, caramba, fraturei o fêmur. Acabou. Né? E aí, nesse momento, eu só gritava assim, não deixa fugir e tal. E aí já parou um carro, já parou 2 carros, já viram como é que eu tava? Tiraram o capacete, tava de jaqueta de couro e... Daí eu pensei, cara, agora ferrou, né? Agora ferrou. Aí ali começou uma luta muito grande de recuperação. Eu pensei, caramba, e agora? Como é que vai ficar o esporte na minha vida? Como é que eu vou ficar manco? Vou ficar com a perna mais curta? Né? E aí, nesse processo, 30 minutos até vinha uma ambulância de Blumenau lá. E, enfim. Aí chegou a ambulância, fui até o hospital de Indaial e... tive a sorte, cara, Deus coloca as pessoas certas na vida, assim, sabe? Eu sou muito, muito grato a Deus pelas coisas que aconteceram, porque eu peguei um médico numa filosofia japonesa, assim, sensacional. O cara fez uma cirurgia no meu fêmur que deixou meu fêmur quase perfeito, para não dizer perfeito, sabe? Deixou meu fêmur, assim, cara, 95%. Botou uma prótese de aço inoxidável intramedular pelo meio do fêmur, 2 parafusos no joelho, 1 parafuso no acetábulo, na cabeça do fêmur. E 1 ano e meio fiquei com a prótese. Calcificou, já nesse período já vinha fazendo algumas corridas, alguns fortalecimentos musculares. Depois de 1 ano e meio tirei essa prótese. Esse acidente, ele foi um marco na minha vida. Eu tinha aproximadamente 25 anos de acidente, acho que estava uns 4 anos casados, por aí. E esse foi um marco da minha vida de, assim, cara, acorda. Né? Virada de chave. Pô, é engraçado tu falar isso, porque minha virada de chave foi um acidente que eu quebrei meu pulso. Depois ali eu fiquei em casa 3 meses pensando e falei, o que eu tô fazendo nessa empresa, entendeu? Eu não pertenço àquilo lá, entendeu? Então,
eu vou, na primeira vez na minha vida, eu vou fazer um negócio que eu quero, entendeu? E não fazer um negócio forçado. Pô, visando só uma estabilidade financeira, ou, né? Um conforto, né? Esse conforto. Conforto o dinheiro já não trazia mais a realização pra mim, entendeu? Tipo, não que também eu ganhava muito, mas, tipo, era um negócio próspero que vai dar dinheiro, entendeu? Então, Sim. A gente sempre reinvestia na empresa, né? Então, a gente também não via muito dinheiro, mas era porque estava reinvestindo, mas uma hora, com certeza, ia... Mas, realmente, isso não me trazia mais conforto e, tipo, felicidade, principalmente a realização pessoal. Isso aí não me realizava, entendeu? Eu tô num emprego onde eu não gosto, fazendo uma coisa que eu não gosto e que, cara, é aquele negócio, tu vê cada minuto passar, entendeu? Tu olha pro relógio toda hora, então tu não tá no lugar certo, entendeu? Sim. E primeira vez na vida eu tive uma escolha onde eu tomei a decisão, entendeu? Tomei uma decisão assim por mim mesmo e, tipo, não foi pra agradar ninguém, entendeu? Foi realmente, uma coisa que eu decidi sozinho porque eu acredito nisso, entendeu? Sim. E esse acidente, ele teve uma conexão muito forte comigo, porque eu comecei a ler sobre, primeiro, autoajuda, porque o cara que quebra as duas pernas, foi as duas pernas. Mas tu já era formado ali? Não. Eu não era nem da educação física ainda. Ah, tá. Trabalhava na Cremer ainda, e, né, naquele sistema administrativo, e não tinha uma condição financeira boa, sempre com dificuldade, encostado, né? Fiquei 5 meses encostado pelo INSS, então foi um momento assim de imersão profunda em casa, na casa dos meus pais, cadeira de roda, banho de sol todo dia. Eu comecei a ler um livro do Issam Mitiba, que se chama Anjos Caídos, que é um livro que veio até a calhar com o momento de vida que eu estava, né? Então ele falava muito sobre resgate de vida, sobre se reerguer de coisas difíceis. E, cara, tive um estralo de que, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu comecei a ler sobre recuperação muscular. Eu queria voltar a lutar jiu-jitsu na época. Eu queria voltar a correr, eu queria voltar a fazer alguma coisa... Entender sobre isso vai acelerar, né, o processo. Exato. Né? Só que, na época, não tinha muito acesso à internet. Sim. As coisas eram mais devagar na internet. Então, eu garimpava algumas coisas no horário que dava, ali com a internet de escada. Isso fazem quase 20 anos, esse acidente. E eu comecei a ler sobre calcificação, sobre recuperação, sobre exercício. E 15 dias depois eu já estava fazendo alguns exercícios em casa. Exercício de isometria, botava 1 quilinho na perna, isometria, para começar a fortalecer quadríceps, tal. Fazia alongamento. Então pensei, eu preciso fazer alguma coisa no meio esportivo. Eu vou fazer educação física. Coloquei na cabeça, já vi quando é que era o vestibular, e aí entrei, né? Não é muito difícil entrar numa graduação de educação física. Fiz o vestibular e não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E eu comecei a fazer bolsas de estudo, entrar nos editais de bolsa de estudo. Então eu fui 3 anos bolsista, ganhava aí 50%, 60% na mensalidade. Então eu trabalhava para professores. Quando você é bolsista, assim, simplificadamente é isso. Você trabalha para um professor, né? Para ele publicar artigos, para ele escrever livros. E eu tinha que destinar 20 horas da minha semana para isso. Para trabalhar para esses professores, para cumprir... E ainda tu trabalhava... Trabalhava na Cremer, né? Ficava puxado, né? Mas foi assim que eu me graduei, né? E... o cara, quando entra numa graduação, quando é um pouco mais velho, já passou uma bagagem de vida um pouquinho maior, ele já não quer ir lá para curtir o happy hour, curtir os trotes, ele quer ir lá para estudar e fazer o que tem que fazer. Então eu não fiz muitas amizades na graduação, porque eu era um cara de 25, 26 anos, convivendo com uma galera de 18, que recém saiu do ensino médio. Sim, era outra cabeça. Então eu sentava lá na frente e quando eu não conseguia me concentrar, eu olhava para trás e falava, galera... trabalhei o dia todo aí, vamos dar um tempo aí, vamos se concentrar, a pessoa tá aqui querendo passar as coisas e tal. Você viu o cara meio xaropão, né? Xaropão. Eu era xaropão, entendeu? Eu era xaropão. Não fiz muitas amizades assim na graduação. Né? E aí o cara chegava, estudava, ia para casa e cumpria as horas de bolsa, né? Mas isso me deu um know-how muito grande na graduação. Tanto que eu fui o segundo colocado dos formandos de 2010. Eu tive a segunda melhor nota. E isso, quando você vai
logo formado, procurar um emprego na área, o cara olha o teu histórico escolar e pensa, pô, tu fosse a segunda melhor nota e tal, né? Já tinha um corpo que demonstrava assim, não, o cara é praticante de exercício físico, né? Tinha uma seriedade por trás, então tive muita facilidade de conquistar um primeiro emprego. Então, quando eu nunca fiz estágio, sempre fiz graduação trabalhando na área administrativa, nada a ver. Mas quando eu me formei, no mês seguinte, eu já peguei um emprego numa academia. E ao mesmo tempo, nessa academia, eu peguei um emprego no SESI. Então, eu trabalhava em 2 locais. Eu pensei, não, eu somo esse daqui com esse daqui, dá mais do que esse daqui. Então, agora é hora de dar um salto. Pedi a conta de 7 anos, porque eu também nunca fui mandado embora de nenhuma empresa. Eu sempre pedi a conta. Eu entendo e acredito que quando você entende que seu ciclo fechou, não adianta ficar barganhando por né? Uma rescisão. Por uma rescisão, barganhando por fazer um acordo, né? Porque não é isso que vai garantir um sucesso, sim, né? sim. Então, pedi a conta, saí de cabeça erguida, tudo certo, fui para uma nova jornada de vida. Agora sim, sou profissional de educação física, comecei numa academia de bairro, peguei no SESI, num outro projeto social, e fiquei assim 2 anos. Aí, nessa academia, eu pensei, cara, essa academia é a melhor academia de bairro que existe aqui na região. Essa academia tem que ter um diferencial. Essa academia não faz avaliação física, por exemplo, né? O método de dobras cutâneas. Sim, sim. E aí eu pensei, cara, se eu conseguir tirar uns R$300 a mais no mês aqui, vai ser bom para mim. Então eu vou chegar com uma proposta pro dono. Olha, eu monto um sistema de avaliação física no Excel, com fórmulas. Você monta uma sala para mim, pode ser uma sala pequena, que eu consiga avaliar um aluno. Preciso de um computador. E aí eu cobro R$50 por avaliação. R$50, 25 é seu, 25 é meu. Você vai ter um diferencial na sua academia, porque é a única academia aqui do bairro que faz avaliação física. Você vai ter um serviço a mais, eu ganho e você ganha e tal. E aí, ok, não, beleza. Aí ele montou a sala, eu montei o sistema de avaliação, tinha um livro, copiei as fórmulas, tenho um conhecimento em Excel. E aí deu certo, personalizei com a logo e eu comecei a vender as avaliações físicas dentro da academia. Então eu fazia uma média de 8 a 10 avaliações por mês nos alunos. Para quem ganhava aí R$1.100, R$1.200... 250 pila, né? Tu ganha 250 a mais, tá ganhando 20% a mais do teu salário. Sim. Né? Já deu um salto, né? É um salto, né? Então, depois eu pensei, agora essa academia, ela precisa ter personagens trainers aqui. Ela tem que ser uma academia de bairro que tenha personagens. Porque tem pessoas com poder aquisitivo para que vão querer ter um personal só para ela. E eu tinha uma certa procura. Eu não era personal ainda, mas eu tinha uma certa procura. Mas essa academia não tinha personal? Não tinha. E aí eu fui com a ideia. Olha, que tal vocês terem personagens trainers? Os professores da academia poderem dar aulas fora do horário de trabalho. Aí eu fui cortado. Ele começou a fazer conta. O personal vai cobrar na época, né? Na época, um personal vai cobrar entre 400 e 500. Se ele tiver 10 alunos, vai ganhar 5.000. Mais o salário da academia que eu pago para ele, vai ele pro personal. Ele vai ganhar mais que eu. Vai dar. O Fábio Giurini falou a mesma coisa aquela vez, que ele foi meio que... Eles cobravam uma taxa, né? Começou cobrando uma taxa, vamos dizer, R$200. Aí o cara foi lá, daí o Fábio começou a ter a clientela dele lá, começou a aumentar, e ele descobriu que o Fábio ganha mais que ele. Então ele foi lá e aumentou a taxa de novo. Sim. Aí ele aumentou umas 3, 4 vezes. Quando chegou ali na 4ª vez, o Fábio falou, não, então beleza, a gente segue cada um seu rumo ali, porque... Na ideia, na cabeça do dono da academia, ele não poderia ganhar mais que ele. Não poderia ganhar mais. Aí o cara começou a fazer conta e aí ele me cortou. Depois, cara, então, me cortou, só que o meu ciclo acabou aqui. Né? Eu fiquei mais um tempo na academia até que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa academia, digamos assim, na época, na Academia Biodin. Na época era uma das melhores academias. Hoje já entraram outras redes boas que competem, mas na época era a academia visada, assim. Mas ainda tá forte? Tá forte. É um mercado ótimo. E aí eu consegui entrar nessa academia. E quando o cara ligou para mim, deu o retorno da minha entrevista, olha, nós gostamos bastante da sua entrevista, né? Queremos você aqui no time e tal. Nossa, eu pensei, é verdade isso, cara, tu tem que me garantir porque eu vou pedir a conta na outra e não pode falhar. Não, pode, garantido, o emprego é teu e tal.
Aí pedi a conta lá, fui para a Biodin, aí fiquei aquele 1 ano, né, analisando os personagens do próprio Fábio Chiodini, do próprio Rafael Mafra, anotando o treino deles ali, o que esses caras fazem para ter 10, 15, 20 alunos, né? E daí a coisa começou a desenrolar melhor no ramo de personal. Eu comecei a construir a minha carteira, já naquela época, isso fazem uns 8 anos atrás. Construí uma carteira sólida de personagens e sempre voltado com avaliação física também. Então, hoje tem pessoas que não treinam comigo, só vêm para fazer avaliação física. Né? Hoje eu tenho mais de 1.000 avaliações no meu currículo. Já fiz mais de 1.000 avaliações. Tem um sistema, hoje é um sistema online, que grava ali as avaliações dos alunos. Então, eu consigo ver avaliações de alunos de 5 anos atrás. E como isso é rico dentro de uma avaliação física, porque eu consigo comparar o momento de vida que a pessoa estava com o perfil corporal que ela estava. Então, hoje, um dos focos do meu trabalho é conseguir unir o corpo com o comportamento. O corpo com a vida. Porque o corpo nada mais é do que uma consequência de como é que está a tua vida. Sim, é a área da saúde, né? É uma área que normalmente tem a tua roda da vida e normalmente tá tudo meio parelho ali, né? Se tu tá fazendo tudo meio meia boca, provavelmente tua saúde tá meia boca também, então o shape tá... E eu comecei a perceber que chegou um momento dentro da academia que o assunto era muito superficial. O assunto era... assuntos importantes, mas assuntos que eu não conseguia atacar diretamente a pessoa. Dieta, sono, a frequência de treino, intensidade de treino, técnica de movimento. Começou a saturar isso para o meu público, esses assuntos. As respostas eram as mesmas, as perguntas eram as mesmas. Eu pensei, eu preciso encontrar um nível de profundidade maior para falar com essas pessoas. Então, eu fui procurar um nível de profundidade maior comigo, me entender melhor como pessoa, fazer esses processos de ressignificação. Fiz algumas terapias, fiz algumas formações com institutos de treinamentos, para eu me entender como pessoa, entender ferramentas, conhecer uma outra linguagem, muito da linguagem baseada em PNL, Programação Neurolinguística, para começar a atender de forma diferente os alunos. Então, hoje tem alunos que 20 minutos da sessão eu converso com a pessoa. Tem uma ferramenta que se chama Shazam. Essa ferramenta, ela diz o seguinte: você tem 4 perguntas para fazer para a pessoa. E são perguntas que trazem o conhecimento de vida dentro de 10 minutos com a pessoa. Por exemplo, os 3 momentos mágicos da sua vida. Quais são os 3 principais momentos da sua vida? Uma outra pergunta: quais são os 3 piores momentos da sua vida? Se você tivesse o poder de voltar no tempo agora, em qual desses 6 momentos você voltaria? Não precisa dizer o porquê. Só se voltaria. Em qual momento? E uma última pergunta é: o que te move? O que te motiva e o que te faz abrir o olho de manhã e sair da cama? Cara, assim, não é unânime, mas de 10 pessoas, 8 choram. De 10, 8. De 10, na primeira pergunta a pessoa já desmonta. Então eu comecei a encontrar um outro sentido para o meu atendimento. Caramba, esse cara fez uma pergunta que eu jamais imaginaria. Pergunta surpresa, né? Uma pergunta surpresa, né? Eu fiz uma pergunta para uma pessoa na sexta-feira. A pessoa sempre bem treinada, com o celular, sempre ansiosa, sempre agoniada, resolvendo as coisas, tá ali só de corpo, não tá de mente. Eu perguntei para ela o seguinte: eu tenho um nível de afinidade já, ela já é uma aluna de longa data. Eu perguntei para ela o seguinte: o que precisa acontecer na sua vida para chegar ao final da sua vida e você ver que valeu a pena? Caramba, Luiz, que forte essa pergunta. Então você vai fazer o seguinte: você não vai me responder ela no WhatsApp, você vai me responder ela no papel e uma caneta. Eu quero que você, final de semana, pegue um papel, uma caneta e você pense nessa pergunta e me traga respondido na próxima aula. Pode ser? Pode. Ela saiu assim: caramba. O que precisa acontecer na vida
para chegar, por exemplo, aos meus 80, 90 anos ou à beira da morte e dizer, caramba, minha vida valeu a pena, cara. Eu tô indo, mas valeu. É uma pergunta bem bem forte mesmo, né? É uma pergunta muito tora, cara. Pô, é uma pergunta muito tora. Até arrepia, porque assim... Sim, é verdade. Porque tu pensa, cara, por exemplo, tem um processo de imersão, tem uma ferramenta que tu faz uma regressão, tu coloca as principais pessoas da tua vida, as pessoas que tu mais ama dentro de um carro, e tu vai levar essas pessoas para passear. E você está no carro que você quer, no carro dos seus sonhos, no lugar dos seus sonhos, no dia perfeito. Só que em determinado momento esse carro ele sofre um acidente. Você tomba o carro. Você está numa curva e você tomba o carro. Esse carro capota várias vezes, você bate numa árvore. Você vê as pessoas dentro desse carro batendo as cabeças, as pessoas desmaiadas, e você começa a entender o que você tem que fazer nos próximos 5 minutos para salvar essas pessoas, dizer o que você precisa dizer para essas pessoas, ligar para outras pessoas que não estão no carro, para de fato você conseguir morrer com a consciência tranquila. Então é uma ferramenta poderosíssima da PNL que faz tu agir. Quando você termina esse tipo de ferramenta, o comportamento mais comum é as pessoas saírem da sala, pegar um telefone e fazer uma chamada de vídeo para as pessoas mais importantes da vida. Ou pedindo perdão, ou dizendo que perdoa alguém, ou dizendo que ama tal pessoa, ou dizendo que a pessoa, cara, tu é importante para mim, sabe? Então, assim, a partir do momento... Só que isso é uma construção, é o oceano que eu falei para vocês, né? Quando tu começa a abrir a tua mente para o autoconhecimento e para a expansão de mente, tu começa a perceber que o negócio é infinito. Né? Então, isso me fez querer, o que eu senti, fez eu querer que outras pessoas sentissem também. Eu quero que as pessoas encontrem esse nível de expansão mental. Porque eu atendo muitas pessoas que estão muito bem financeiramente, mas muito bem por gerações. Que o dinheiro não é o problema. Mas existem 3 verbos que regem o planeta. O primeiro verbo é o ter. O segundo verbo é o fazer. E o terceiro verbo é o ser. Só que você só tem se você faz. Você só faz se você é. Então, a maioria da humanidade leva essa pirâmide de forma inversa. O contrário é o ter primeiro, né? Primeiro querer ter, depois querer fazer, para depois querer ser. Né? É o contrário. Tem que primeiro se conhecer, né? Tem que encontrar o teu propósito, tem que encontrar o que acende a tua chama, né? Então primeiro tu para depois tu fazer, para depois tu ter. É aquele negócio, né? Tipo, tu precisa achar o teu propósito, porque tu vai trabalhar nisso e tu vai amar isso, entendeu? Então o dinheiro vai ser consequência, mas o ser foi a primeira coisa. Então achar o teu propósito, o resto vai vir meio que consequência, entendeu? Quando tu acha o teu propósito, tu tem vontade de fazer. Eu tenho vontade de acordar todo dia, eu tenho vontade de fazer isso todo dia, entendeu? Não é problema. E consequentemente o ter, ele vai vir automático. O dinheiro vai vir. O dinheiro vem porque tu faz aquilo de uma forma tão natural e as pessoas veem que tu faz aquilo com um amor tão grande, com uma entrega de vida tão grande que tu vai cobrar e entende, né? E se a pessoa não está conectada contigo, eu acredito que não era para ser. Sim. Com certeza. Bateu não... Né? E tá tudo certo. Não deu match. Não deu match, cara, não deu. Né? Porque não segue sua vida, seja feliz, espero que seja feliz. E hoje eu acredito muito em livramento. Livramento. Né? Cara, livramento. Muitas vezes você tem pessoas carregadas ao seu redor, você tem pessoas que não estão te fazendo bem, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. E quanto mais você consegue aumentar esse nível de conhecimento, mais seletivo você fica nas relações. Né? Então, hoje eu acredito muito em livramento. Se a pessoa saiu da minha vida, porque era para sair. Era para sair. Era para sair, não era a pessoa para estar perto de mim. Né? Se vamos dizer assim, o cara parei de conversar com tal pessoa, aconteceu alguma coisa e tal. Tu tem que analisar se isso trouxe benefícios para ti. Sim. E geralmente traz, né? Geralmente o cara começa a repensar e diz... Cara, mas o cara, às vezes, por uma coisinha assim, o cara muda uma coisa na vida que o cara faz diferente ou acaba
botando a cabeça, mirando em outro lugar, sei lá, vamos dizer, e as coisas parecem que melhoram, né? E tudo vai acontecendo daí de forma tão natural que o cara já não sente mais a falta, né? Sim. Cara, eu não tenho nenhum amigo de infância hoje. Não, eu também acho que não. Assim, que Assim, é do né? meu dia a dia. Sim. Por rede social, beleza, eu vejo um outro que curte ali Sim. e tal. Mas nada contra, entende? É porque foram caminhos diferentes, foram formas de Sim, vida, e tá tudo certo, visão tá, né? diferente, Sim, tá sim, tudo certo. Tá tudo certo. Ele seguiu a filosofia de vida dele, eu a minha. Isso. E, tá... E e cada vez tu vai selecionando mais, Não. né? Antigamente tu tinha 1000 amigos, vamos dizer, tinha 100 amigos. Hoje em dia, que tu pode se encontrar assim com a pessoa que tu convive. Amigo pra mim não é aquele cara que te segue, não é aquele cara do teu colega de trabalho, é aquele cara que tu vê final de semana. Eu penso, amigo é aquele cara, além do tradicional do dia de semana, que tu vê final de semana, que tu tem vontade de sair com o cara e conversar né? Ou sei lá, sair pra comer alguma coisa, ou pra tomar alguma coisa, é aquele cara que realmente, quando tu tá no teu momento de lazer, tu quer estar com ele, entendeu? Esse é o teu amigo, então, Sim. cara, tem o quê? Não sei se eu tenho 5, entendeu? Pessoas assim. Uhum. E eu vejo que tá tudo certo, entendeu? Porque realmente tu fica mais seletivo, então tu não é todo mundo que é teu amigo, entendeu? E tipo, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Pra gente tá tudo certo. Mas pra maioria das pessoas não tá. Porque o processo de evolução, ele faz as pessoas se afastarem. Algumas pessoas se afastarem. Sim, é normal. Né? A gente está num processo de evolução. Quantas pessoas estão com a gente nesse processo de evolução, abraçando a nossa ideia, abraçando esse nosso novo eu, digamos assim, né? Porque você se reinventa a cada ano, a cada momento da vida, você está se reinventando, porque você está num processo de evolução, melhorando escolhas, melhorando decisões, melhorando estética, melhorando tudo. Sim. Né? E quantas pessoas estão junto contigo nisso, ou as pessoas dizem assim, não, peraí, pô, agora ele tá mais chatão, agora ele tá mais... Não, agora ele tá em outra. Cara, faz parte da evolução. Faz parte. Eu vi quando eu fiz a minha preparação, né? Uma coisa que a gente até conversou semana passada com o Diego, que 2 coisas que eu levei de lição, assim, na preparação, assim, foi dar valor à comida, que eu dou muito hoje, tipo, eu não desperdiço nada, cada grama de arroz eu agradeço por isso, porque realmente a preparação foi um momento, assim, bem... onde cada comida, tudo era bom, entendeu? Tudo era gostoso, então tu podia comer qualquer coisa que tava bom. E outra coisa foi as amizades, pessoas, às vezes nem que é teu amigo, assim, não é aquela pessoa que tu vê final de semana, mas, por exemplo, lá na academia, tanta gente que me ajudava, assim, por exemplo... Eu chegava de manhã, aí o cara tá sem carboidrato, o cara tem que fazer 2 horas de cardio, 2 horas de treino, tem toda a rotina ainda, o cara tá cansado. Aí o cara, eu pedia pra menina lá, né, minha colega lá de serviço, tu poderia fazer um café? Aí ela fazia o café e deixava lá esfriando pra mim, então esse tipo de atitude, entendeu? Depois ela todo dia fazia isso pra mim, pessoas que me apoiavam e falam, não, Xande, aguenta mais um pouco, entendeu? Coisas que a gente não esperava. E esse tipo de pessoas que a gente começa, eu de muito valor, então, agora passou o campeonato, são pessoas que eu vejo com outros olhos, porque são pessoas que estavam no meu lado e eu não esperava essas pessoas do meu lado. Tu espera teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, o Fred sempre tá comigo, mas essas pessoas realmente não esperava delas. Já tava no teu círculo de convívio. Das amizades. Mas era colegas de trabalho, entendeu? Era apenas colegas de trabalho. E tu não esperava muita coisa deles, entendeu? E eles faziam, não, Xande, vai, força, tu tá fazendo um negócio incrível, então vai lá, foca ali. E depois, essas 2 coisas, assim, mudou totalmente, cara. Essa experiência de ter uma preparação, todo mundo devia ter, entendeu? Porque, é incrível. E depois, lá no backstage, tinha subido já 2 vezes. E as pessoas, Xande, eu tô te vendo aqui, que foda, tá? Eu comecei a chorar no backstage, assim, porque, cara, eu tava, assim, num momento, assim, de felicidade. Porque no momento que tu sobe no palco, antes isso é sofrimento. Mas a hora que tu sobe no palco e era um sonho que eu tava realizando e as pessoas mandando mensagem pra mim, Deus desabei, sabe? É muito massa, cara. Então, quando tu falou os momentos mais marcantes da minha vida, provavelmente vai ser esse campeonato, assim. Eu acho que é um dos mais felizes da minha vida, sabe? Mais marcante.
Cara, responde essas perguntas. Posso mandar para vocês, cara. Cara, é muito poderosa essa ferramenta. Os 3 momentos mágicos. Um momento mágico são os momentos marcantes da vida. Sim. Né? Não precisa ser um grande momento, mas Sim, cara, um momento mágico para mim. Uma coisa que né? tu quando tu lembra disso, o cara sente uma coisa diferente. Né? Tipo, quando eu quebrei o braço, foi uma coisa ruim, mas é um momento muito marcante na minha vida. Foi a virada de chave, entendeu? Sempre tem esses negócios. Sim. Nem sempre é bom, né? Mas... Cara, os 3 momentos mágicos, os 3 piores momentos, se pudesse voltar nos 6 momentos, o que te move, o que te motiva, o que te faz acordar todo dia de manhã e sair da cama. Essa ferramenta, vale falar aqui, que é uma ferramenta do Instituto Brasileiro de Coaching. O Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, é fundado pelo José Roberto Marques, que foi quem trouxe o coaching para o Brasil há mais de 40 anos atrás. E um dos maiores CEOs aí no Brasil, com vários títulos no mundo empresarial. Então, é uma coisa assim muito poderosa. E eu fiz essa formação com ele no começo desse ano. Foram 8 dias de formação, dividido em 2 séries de 4 dias. Séries de 12, 14 horas de treinamento, né? Onde a gente, através de autoquestionários, ferramentas, PNL, uma sala de aproximadamente 20 pessoas, você conquista o título de coach. Então, hoje eu posso atuar como coach profissional, né? Utilizando essas ferramentas do Instituto Brasileiro de Coaching. Sim. Coisas que me levaram a buscar essa formação para atuar no ramo corporativo, principalmente. Para que as pessoas encontrem seu propósito de vida, para que consigam entregar mais resultado para a empresa. Trabalhar com afinco, trabalhar com dedicação, com comprometimento. Então, cara, a vida é muito boa para a gente estragar ela, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer para deixar a vida boa. A vida é muito boa, cara. Pô, a gente tem saúde, a gente tem... Né, a gente tem escolha, né? De fazer o que quer. A gente tem uma condição boa, a gente tem... cara, tem gente que está numa situação, assim, miserável, numa situação que não tem uma perspectiva de vida 1%, né? Não consegue evoluir nada. Tem pessoas que não... Que estão batalhando o dia inteiro para botar uma comida no estômago, né? Exato. Então... A gente está num país que tem fome ainda, né? A gente está num país que tem desnutrição. Então, cara, a gente tem uma condição de vida que não temos condição nenhuma de reclamar. Né? Não sei se queres ler as perguntinhas. Antes eu queria, na verdade, engatar ali. Tu falou que trabalhou na academia e em que momento que chegou essa oportunidade hoje de tu ter a tua academia, que é a Box Funcional? É verdade. A Box ela surgiu de um relacionamento na minha primeira academia. Foi academia física, então nesse momento que eu saí da Kremer, que eu me formei, e aí eu conquistei o primeiro emprego nessa academia, que eu implementei o método ali, o sistema de avaliação física. Nessa academia eu conheci uma família de empreendedores, eles atuam no ramo têxtil, e eles sempre falavam em montar um novo negócio. Então eles plantaram de fato uma semente na minha mente, né, de ter uma academia junto com os filhos. E assim, contando de forma bem resumida, os filhos foram morar nos Estados Unidos, passaram um tempo nos Estados Unidos, e sempre com essa visão empreendedora, uma visão de inovação, trouxeram uma tendência que já era muito forte nos Estados Unidos, que era o formato de galpões, os formatos de CrossFit, para montar uma academia onde a gente fornecesse um treino para várias pessoas, no formato de grupo. E participei de feiras, fizemos estudos, fizemos alguns projetos. Esses projetos dessa academia foram desde prédios até hotéis, até que eles vieram com a ideia, vamos fazer uma academia num galpão, onde vai ter um treino, vai ter um método de treino, onde todo mundo faz e o professor individualiza os exercícios para as pessoas que precisam. Só que não existia CrossFit ainda em Blumenau. Já existia em São Paulo, nas grandes cidades já estava forte o CrossFit, mas em Blumenau, que não é uma cidade tão grande assim, na faixa de 370 mil habitantes, não existia CrossFit ainda. Então nós fomos os pioneiros de ter um box, de ter um galpão de 500 metros quadrados, onde oferecesse aula em grupo. Assim nasceu a Box.
Então, E eu vi que não pode, né? Tu não pode usar o nome CrossFit, né? Então tu... Não pode. Porque não pode. é um nome, vamos dizer que... Como é que é? Eles falam... Foi patenteado, patenteado. né? É uma chancela, né? Então você paga Uma para usar o franquia, vamos nome. dizer. Você paga para usar o nome. Né? Mas isso foi uma coisa muito forte desde o início. Nós não queríamos ser uma academia de CrossFit. Nós somos uma academia de treinamento funcional. A gente utiliza o treinamento funcional. Né? Lembra CrossFit? Lembra, porque algumas sequências de série, até o próprio espaço lembra um box de CrossFit, mas não utilizamos a metodologia do CrossFit. Nem os movimentos do CrossFit, que são movimentos ginásticos, nas argolas, nas barras, né? Os próprios snatches, levantamento de peso olímpico, são coisas que a gente não utiliza no nosso método, né? Basicamente, o método do box utiliza exercícios de musculação com peso livre. Exercícios de empurrar, exercícios de puxar, os press, os agachamentos, os avanços, enfim. E alguma coisa com peso corporal, de abdominais, de movimentos ginásticos. E dentro dessas combinações, a gente criou programas de treinos de 6 semanas. Onde numa semana a pessoa faz um teste criado pela gente, por exemplo, um teste de resistência. E depois de 6 semanas ela refaz o mesmo teste, com as mesmas cargas. Então é 1 mês e meio que a gente, ao longo de 7 anos... Desculpa aí, gente. Ao longo de 7 anos, 1 mês e meio, foi o tempo que a gente percebeu que não. É o tempo que o cara não vai sair da academia e é o tempo que ele vai conseguir um resultado. Então depois de 6 semanas, 1 mês e meio, ele refaz o teste e ele consegue comprovar fisicamente algumas coisas. Com certeza, né? Ele começa a perceber que a frequência dele aumentou, a assiduidade dele foi uma assiduidade boa. Pô, 1 mês e meio, não tô faltando na academia. Pô, que massa. Esse 1 mês e meio fez o quê? Cara, eu tô comendo um pouquinho melhor. Cara, eu tô dormindo melhor. Tô mais disposto no trabalho. Pô, olha só, até minha resistência melhorou aqui. Eu baixei o tempo um pouquinho aqui nesse teste. Pô, tá valendo a pena. Então foi uma forma que a gente encontrou de fornecer um auto-feedback para a pessoa. De uma forma visual, né? De mostrar o resultado. E democrática. Se a pessoa não quer fazer, não precisa fazer. Sim. Né? Então, a gente sempre quis ter essa identidade. A identidade de abraçar o grande público, abraçar desde o pré-adolescente, 12, 13, 14 anos, até o tiozinho, né? Abraçar geral, não nichar muito. E o nosso método conseguir oferecer aí benefício para todo esse público. E claro, a pessoa que busca algo mais refinado, algo mais específico, ela vai partir para uma aula particular. Sim. Natural, né? A pessoa treinar um tempo, ela percebe que teve uma evolução muito boa no grupo. Poxa, mas agora eu quero algo a mais. Então, esse algo a mais agora é um trabalho individualizado. Com certeza os resultados já vão potencializar bastante. Só antes da gente... O pessoal mandou pergunta naquela caixinha lá. Antes da gente ir para lá, só dar uma comentada rápida. Recentemente, tu realizou um evento na cidade de Blumenau. Tu falou que tu também faz esse atendimento voltado à parte corporativa, né? E dentro disso ali também, tu quiser dar... Só pra gente também tocar nesse assunto e tal, que eu acompanhei nas redes sociais, assim, teve bastante gente que participou e tudo mais, né? Foi o evento Heróices. Heróices, né? Heróices foi... como que surgiu o Heróices? O Heróices surgiu através dessas formações que eu participei. Então, sempre foi um desejo meu impactar muita gente de uma hora só. Então, assim, eu adoro quando a aula tá cheia, quando dá 15, 20. Aí eu cresço, entende? Aí eu sei, agora é a hora. Né? Então, eu realmente incorporo o professor ali e procuro dar dentro de um flow de pensamento a melhor aula possível. Né? As pessoas dizem, pô, tô exagerado, tu é um cara empolgado. Então, tô empolgado porque eu tô ali para empurrar essa massa de gente para fazer o melhor possível. Então, essas formações me levaram a criar um objetivo. A criar um objetivo de massa, um objetivo para mais de 100 pessoas, um grande treinamento que levasse um dia inteiro. E eu precisava encontrar um nome. E eu comecei a pesquisar alguns nomes do que alguns coaches do Brasil fazem. E até que eu cheguei no nome Heróices. Heróices quer dizer épico em latim. E aí eu fiz algumas pesquisas com pessoas próximas, perceberam, o feedback das pessoas foram positivos. Pô, foi um nome legal, um nome que gera uma dúvida e um nome marcante, né? Heróices. E esse evento foi um evento de 8 horas, onde trabalhou com 3 pilares. O primeiro pilar é o autoconhecimento, o segundo pilar a transformação e o terceiro pilar a ação.
Então, com técnicas, com ferramentas, com questionários, com embasamento científico, eu dei esse treinamento aí de 8 horas para as pessoas. Essas pessoas foram colaboradores de empresas. Então, eu ofereci para algumas empresas cotas de participação para capacitar os seus colaboradores. Então, cada empresa comprou uma cota para os colaboradores que queriam, forneceram isso para eles, né, serem pessoas melhores, para eles se desenvolverem como pessoa, para refletir num resultado positivo para a empresa também. Então, essa foi a primeira edição, foi em junho deste ano, e a segunda edição vai ser em março do ano que vem. Num formato um pouco diferente. Como todo projeto piloto, existem coisas que precisam melhorar. Sim, Não, sim, e a cada edição o cara muda um pouco, o cara vai melhorando. Né? Quero trazer mais o aspecto físico para dentro desses treinamentos, então estou pensando, quem sabe, tem uma dinâmica que é você subir numa plataforma e mergulhar numa piscina de almofada de trás, assim, né? Para fazer uma dinâmica de quebra de medo, quebra de crença, né? Superação. Sim. Então, quero trazer essa parte física para dentro desse treinamento. E um treinamento de 2 dias. Blumenau, é difícil ainda para Blumenau entender uma imersão de 8 horas. Porque as pessoas estão vinculadas muito à parte cultural, do comer meio-dia, do das 6 da tarde tomar um café da tarde. Né? Então, essas formações que eu participei foram grandes formações, institutos de grandes cidades. Então, quando eu me matriculei, eu já sabia que eu ia ficar até meia-noite, 1 hora no treinamento. Que no outro dia eu ia ter que estar às 8 horas lá, que eu ia dormir pouco, eu ia ter uma privação de sono, ia ter uma privação de alimentação, justamente para me deparar com essas dificuldades físicas que vão transcender por uma dificuldade mental e fazer eu me liberar num pensamento, fazer eu responder um questionário num nível de debilidade maior, digamos assim. Né? Então, hoje eu penso num treinamento aí de 2 dias, 2 dias de 4 ou 6 horas, mas com coisas mais dinâmicas da forma física. Março do ano que vem. Cada vez a imersão fica maior, né? Tipo, tem até outros aí que fazem de 4, acho 5 dias, né? Tem. Tem o Ricardo Sushi veio aqui, ele falou que participou lá, né? Lá para São Paulo, né? São Paulo, Rio, não lembro agora exatamente lá. Também foi... É um dos maiores ali da... Mas é pauleira, né? A pessoa sai totalmente mudada. Né? Descortado. A semana seguinte é uma semana assim, o cara fica até mais em silêncio, mais introspectivo, porque gera muita reflexão a nível inconsciente, né? Você resgata muitas coisas, que o cérebro ele atua com 2 campos, né? Um campo inconsciente e um campo consciente. O campo inconsciente ele tem uma capacidade de processamento de 2 bilhões de bits. E o campo consciente de 2.000 bits. Né? Então, assim, você atua muito, você processa muito mais a nível inconsciente do que consciente. Só que a nossa vida é consciente. A gente está sempre olhando o relógio, vendo as coisas que precisa controlar. Quando a gente se permite, e através da técnica de PNL, ferramenta, você consegue atuar no campo inconsciente, tu mergulha nesse oceano desconhecido, cara, consegue encontrar muita coisa da tua vida ali. Então, esses treinamentos, eles têm por finalidade justamente conduzir a pessoa numa privação de sono, conduzir a pessoa numa privação de alimento, ela não vai comer no horário que ela está acostumada, e conduzir a pessoa num conteúdo extremamente teórico e denso, né? Para, de fato, você conseguir atuar mais a nível inconsciente, embora estando lá prestando atenção, mas músicas de baixa frequência fazem o seu cérebro atuar em baixa frequência, você consegue responder as perguntas de forma mais introspectiva e, de fato, trabalhar melhor com as emoções. Nossa. E vamos fazer as perguntas ali? Tu tens aí no Instagram? Tem. Perguntinha. Vamos lá. Eu tenho que levar as crianças na cachoeira. Pra quem não sabe, hoje a gente tá gravando um horário diferente. A gente sempre grava mais 8 da noite, né? Hoje é um sábado. À tarde, mas é isso aí, cara. Eu tenho 2 perguntas aqui. Que as pessoas me fizeram. Até quer citar a pessoa também, ou se elas não querem, não sei qual que é. Vou deixar anônimo. Tá, melhor. Também fica a critério. Pode ser? Pode, claro. Você quer fazer outro Ironman
Eu fiz um Ironman. Pois Tu fez a gente também? não tocou nesse Fiz um assunto, Ironman. cara. Já, falou mas de já agora... preparação, É, né? Mas eu já não sabia já. Não, não, eu A fiz gente um trouxe Ironman. esses tempos a gente trouxe o Milão, né? Que o fez, Ivo, né? tu conhece o Will Rafael Miller de Birama? Ele falou de ti. Ah, é? Ele falou, ele disse que... Caramba, Rafael, velho. Ô, eu não sabia quando Fiz o Iron. quando o Milão lá falou, eu pensei, cara, o que é Iron Man, né? Tipo, daí eu fui falando, né? Que daí a gente meio que descobre aqui no nosso bate-papo, né? Nem foi Sim. em off. Meu Deus, mas isso aí é coisa de louco, né, cara? Ironman eu entrei através de um aluno. Um aluno comprou uma bicicleta, só que antes disso, na outra academia, ele já tinha falado, professor, meu sonho é fazer um Ironman e tal. E eu lá com os meus 80 quilos, meio rechonchudo, assim, salão de musculação, né? Pensei, tá bom, beleza, né? Vai, segue o teu sonho, né? Tomara que dê certo. Aí mudei, fui pra boxe e tal, comecei a estar à frente no grupo de corrida, que a boxe tinha um grupo de corrida no começo, hoje a gente terceirizou essa parte. Sim. E esse aluno veio pra boxe. Daí ele comprou uma bicicleta. Só que na época eu já estava dando uns trotinhos e tal, fazendo umas corridinhas de 5, 10 quilômetros. E ele falou, professor, agora eu comprei a bicicleta. Tais comigo nessa jornada? Vamos junto fazer um Ironman? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, eu não vou fazer um Ironman contigo, mas eu compro uma bicicleta para pedalar contigo, te ajudar nessa jornada e tal. E isso me levou a depois comprar uma bicicleta, começar a pedalar, entender que o corpo, se tu treina mais, tu começa a pedalar mais e tu quer ser mais rápido que os outros, ser mais rápido que você mesmo. E esse espírito competitivo, Cara, ele deixa a gente muito... Muito louco, entende? Aí eu pensei, cara, aí eu já comecei a alimentar a ideia do Ironman. Falei, eu já corro, eu tô indo bem na bike, natação, beleza. Aí eu comprei outra bike. Eu falei, não, para Ironman essa bike não dá. Tem que ter uma bike específica para Ironman. Sim, né? Sim. Uma bike que tem um clipe, que tu pedala assim e tal. Uma bike que custa mais que um carro, tipo assim. Mas é o modelo Speed, né? Ou não? Não, eu tinha uma Speed. Ah, tu tinha uma Speed? Aí tu compra uma bike de modelo TT. TT, que é uma bike que tem uma aerodinâmica diferente. Sim. Mas também o pneu é fininho, né? Você tem que pedalar assim, ó. Toda? Assim, porque daí o vento corta. Sim. Né? Tu fura o vento, né? Aerodinamicamente. Sim. E aí tu ganha mais velocidade. E aí eu comprei essa bicicleta e falei, vamos fazer o Ironman. E aí eu me inscrevi na época, nem falei pra minha ex-mulher nada. R$3.500 a inscrição, vai. E aí isso me levou, né? A própria competição pessoal, entender que, cara, eu tô treinando bem. Eu tinha na faixa de 35 anos, foi 2018, 2018, 40, 36 anos. Foi quando eu fiz, mas foram 2 anos de preparação. Comecei a fazer meia maratona melhor, comecei a correr algumas maratonas, comecei a fazer provas longas de natação mar aberto. É uma preparação até tu encarar ali. Com certeza, ainda mais que são 3 modalidades, né? E aí eu mergulhei no Ironman. Me inscrevi, me preparei, participei de prova e, assim, uma característica, eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fiz. Então, quando eu entro, entende? Eu entro, eu vou, né? Igual na graduação, era Caxias, entende? Chegava, estudava, aproveitar ao máximo daquilo. Não faltava treino, cumpria planilha de treino, alimentação, então, coisa bem, a preparação, assim, que a mulher do cara também tem que estar bem preparada para isso, porque da mesma forma que, né, bate um estresse, bate um aspecto psicológico ali, esses rebotes de quando tu leva o teu corpo no limite, gera um rebote, tu quer a tua paz, né? Tu quer a tua paz. O corpo busca o conforto. Quero a minha paz. Quando tu sai disso, Os treinos eram assim, foi 1 ano de treino todo domingo, assim, era treino de 4 horas de pedal, aí tu largava a bike, corria mais 10 km, mais 16, mais 12, mais isso, mais aquilo, eu nunca acabava esse negócio, entende? E aí tu chega no dia da prova, é a consagração. Então eu fiz o Ironman muito bem, fiz para 10 horas e 5, tinha uma perspectiva de fazer abaixo de 10 horas, mas por conta ali que eu comi uma amêndoa antes da prova ali, isso me deu uma constipação, travou meu intestino, pedalei 90 km com cólica até eu conseguir vomitar e botei para fora essa amêndoa. E aí perdi muita energia nesse processo, porque eu não consegui suplementar as coisas que eu tinha treinado. E eu fui para a corrida totalmente desgastado, fraco, então demorei 7 km até conseguir engatar uma corrida. E eu tomei, sei lá, acho que uns 4, 5 copos de coca, comi umas 2, 3 pedaços de laranja, tomei um Advil,
E aí eu olhei pra mim e eu pensei, cara, tu treinou 2 anos pra não conseguir correr? Vai lá e corre agora, né? Aí eu botei na mente, não, agora eu vou correr. Vou correr, né? E aí eu corri os outros 30 e poucos quilômetros ali, muito bem, né? E aí quando tu passa no corredor da galera ali, que vai, Luiz, para, tu toca e tal. E aí eu acabei fechando a maratona em 3 horas e 30 ainda. 42 quilômetros. O Ironman, só para, né, contextualizar aqui, você nada 3 quilômetros e 800, depois você sai da água, troca de roupa, pega a bike e pedala 180. Depois de 180 quilômetros, você corre 42. Cara, é muita coisa, tu começa a prova às 7 horas da manhã e eu saí de lá 10 da noite, tinha gente fazendo a prova ainda. Tá louco, cara. Eu comecei às 7 da manhã, terminei às 5 da tarde, o dia todo fazendo prova. Mas é muito massa. É muito massa, é muito grandioso quando tu passa por um processo de preparação, seja ele qual for. Seja ele qual for, tu tens a tua preparação. Tu passou por um negócio extremamente invasivo no teu corpo e tu estás numa preparação. É um negócio que não é qualquer um que faz, né? Pelo fato de ser poucas pessoas que fazem, já se torna um negócio grandioso, né? Tipo... Grandioso, tá? E assim, cara, o Ironman até... Essa é a pergunta da menina, né? Ela perguntou aqui, ó, você quer fazer outro Ironman? Sim. Se eu falar pra vocês que todo dia vem um insight do Ironman na minha mente, todo dia vem um insight. Todo dia tem um ensinamento do Ironman na minha vida. E todo dia eu consigo pensar no Ironman. Todo santo dia. Porque eu tenho uma tatuagem aqui. Quando eu me lavo, eu vejo essa tatuagem. Eu vejo que tem um carinha correndo aqui. Então, tá sempre acessando o inconsciente daquilo que foi vivido nesse processo, nesse período, entendendo que hoje é outro corpo, entendendo que hoje é outra idade. Então, sim, eu penso em fazer outro Ironman daqui a algum tempo. Hoje não dá porque eu tenho uma carga de aulas muito alta. Sim. Por exemplo, das 5 da manhã a 1 da tarde, eu já dei 7 aulas. Aí eu dou uma descansadinha à tarde, aí eu pego mais umas 3, 4 aulas das 4 até umas 7 da noite. Então, hoje a vida está muito difícil para treinar para um Ironman, né? Sim, porque exige tempo, né? Exige tempo, umas 3 horinhas do dia vai, porque são 2 atividades no dia, tu pedala e corre, tu pedala faz funcional, ou tu corre e faz funcional, tu tá sempre combinando 2 treinos no dia. O meu dava 4 horas e meia, dava 2 horas de cardio, 2 horas de treino e meia hora de treino de mobilidade e pose, né? Então, caramba. É uma... E né, tu tem toda a tua carga de trabalho para fazer, né? E ainda tem que fazer isso. Sim. Com 0 de carbo, né? Isso que é mais difícil, né? Se vai com carbo, o cara vai sorrindo, né? Sim, Porque treinar é bom demais, né? Não, no Iron não tem 0 carbo. Né? Não, ali é carbo pra caramba, né? Ali é... No Iron é muito carbo, né? Mas também, não é qualquer carbo, né? Sim, é uma dieta mais limpa, mais energética, né? Sim, é aquele... ali provavelmente vai ter ali chocolate, vai ter Gatorade, absorção rápida, né? E bastante. o foco é energia, né? Isso, absorção rápida, tem que ser doce, açúcar, para entrar logo na corrente sanguínea e não dá um gás. E segunda pergunta A segunda pergunta, o que fez você querer ser treinador? Essa pergunta eu respondo com base nos meus últimos anos de vida, porque quando eu resolvi fazer educação física, eu só queria trabalhar com esporte. Eu só queria melhorar a recuperação das pessoas, porque foi isso que eu vivi. Eu queria melhorar a condição de vida das pessoas, mas eu não me entendia como um treinador, de fato. Depois de alguns anos de profissão que as pessoas começavam a me chamar de professor, e aí eu já tinha para lá dos meus 30 anos, comecei a entender, caramba, cara, o conceito da palavra professor, né, docente, tu é um cara que ensina, né, não se ensina sem exemplo. Então, cara, não adianta eu dizer pro cara cuidar da alimentação ou pedir pro cara reduzir o álcool. E eu não Mas eu não reduzo o álcool no final de semana, eu não, entende? Então, é choque de realidade, né? Isso demora um tempo para a pessoa ter. Então, eu comecei a entender que eu era um treinador depois dos meus 30 anos, depois de alguns anos de bagagem, depois de alguns resultados que eu consegui promover em algumas pessoas, né? E a própria experiência de vida. Então, o que fez eu querer ser treinador? A minha história de vida. Uma história de vida de superação, desde a infância, com um pai alcoólico,
uma infância com bastante conflito, principalmente de ordem familiar, uma condição financeira no início da minha vida profissional que não me permitiu fazer outras coisas a não ser viver hoje meio que sobreviver, né? E sobreviver hoje e dar conta de hoje, né? Então, esse lado treinador é fazer a pessoa sair daqui e conseguir encontrar um patamar melhor. Então, a minha história de vida me fez querer ser treinador, porque eu vivi isso na pele. Uhum. E tu conseguiu, né, sair desse patamar baixo para subir, né, no patamar mais alto. Sim. Então, Hoje, que nem tu falou, dar o exemplo, né? Não adianta... não adianta, vamos dizer, até a questão, vamos dizer, de coach, né? Não adianta eu falar pra pessoa, tu vai prosperar e o cara nem prosperou ainda. Então, tu já prosperou na vida, entendeu? Tu tem que dar sempre o exemplo, né? Assim como o treinador. Eu vejo que um instrutor ou um personal trainer tem que ter um corpo legal. Não é obrigação, mas é tua vitrine. É dizer, eu não sei só a teoria, eu sei a prática, entendeu? Sim. É meio que isso aí. Então, tu tem que mostrar pra pessoa que tu sabe fazer, tu sabe chegar lá, tu sabe como, não só na teoria, eu sei que tu faz isso aqui, funciona. Não, eu cheguei lá, eu tô lá, entendeu? Sim. Então, esse o exemplo, ele eu acho que é o negócio mais forte que tem, né? Então, e é muito massa ser treinador, é uma coisa muito, muito rica. A pessoa, ela vem para ti para ter uma orientação sua e a pessoa, ela abre o ouvido e a mente para ti e ela diz, cara, obrigado. Faz sentido o que tu fez, o que tu falou para mim. Sim. Faz sentido, né? Tu começa a ser um mentor da pessoa, tu começa a ser, né? A pessoa para te escutar, entendeu? Tipo, às vezes... Eu tenho um pouco de conhecimento em questão também de nutrição, né? Porque eu faço dieta e tal, e a gente vai pegando isso ali. A pessoa, ela vem, né, conversar comigo, e assim, cara, às vezes não é meu aluno, às vezes é um cara da academia, ele vem conversar comigo, eu dou uma aula pra ele, tudo, eu entrego tudo que eu tenho, eu falo, tu tem que treinar assim, dividir teus grupos musculares desse jeito, tu tem que dar descanso para ele, tu tem que também, principalmente, fazer uma dieta. Se tu quer ter resultado, tu tem que ter dieta, senão tu não vai crescer, entendeu? Tu não vai ganhar músculo, tu não vai emagrecer. A dieta faz parte, sim, da musculação. A musculação vai te deixar teu corpo firme, vai crescer, né? Vai ganhar músculo se é o teu objetivo, mas tudo é que nem subir num prédio, tu precisa ter tijolo. Então, a nutrição é o tijolo. Não adianta tu ter 20 pedreiros e não ter tijolo chegando, entendeu? Então, tu tem que ter tudo alinhado, senão não vai funcionar. É o equilíbrio, né? Uhum. Tipo, alimentação, vamos dizer, sim, é dieta, treino e descanso. Sim, tem não que ter. Tem... Por mais que é clichê, é isso aí, né? Não tem segredo, entendeu? O que eu comprovei na minha vida é que tudo que tu faz 80%, tu vai ter um bom resultado. Sim. Também eu falo pra eles, cara, dia de semana, faz tudo certinho. Se tu quer final de semana, tu não vai estragar teu shape. Sim. Se tu fizer 2, 3 refeições sujas, vamos dizer. Não vai ser isso. Olha tudo que tu fez. Fez 5 dias bom para 2 ruim. Não tem como estragar 5 dias bom. Então, capricha segunda a sexta. Tu tá na tua rotina. Tu vai ter que trabalhar. Tu vai ter que só se organizar. Tu vai ter a tua semana dos teus horários para comer. Então, capricha de segunda a sexta. Que sábado e domingo pode comer o que tu quer. Né? Com certa restrição. Moderação, né? Com moderação. Claro. E... cara, tu vai ter um shape legal, entendeu? 80%, que nem falou, 80% é melhor do que 30%, é melhor do que 10%, então... Claro, se de 10 refeições a pessoa pifar 2, sim, o cérebro vai mais entender as 8, claro, né, do que as 2. Sim, né? sim. Então, dá pra ter esse equilíbrio, tu não precisa ser um atleta. Sim. Tu pode ter uma condição, tipo, uma condição legal e realmente viver a vida, entendeu? Né? Cada um tem a sua filosofia de viver a vida, né? E, Felipe, queres deixar uma mensagem pro pessoal que assistiu o vídeo aí? Quero deixar uma mensagem de que vocês têm um potencial que merece ser despertado, um potencial que merece ser cutucado. Eu costumo dizer, cutuca o leão que tem aí dentro, que cada um de vocês tem um leão aí dentro para ser cutucado e fazer esse leão esbravejar, fazer esse leão vir para fora, para você realmente encontrar o seu sentido de vida, encontrar o seu propósito, encontrar aquilo que faz sentido para você ter uma vida leve,
e feliz. Eu falo muito em vida leve e feliz, uma vida leve aqui dentro, uma vida feliz aqui dentro, que com certeza você vai chegar ao final da vida e você vai entender que tudo que você fez valeu a pena. Então cutuca esse leão que vocês têm aí dentro e desperte todo esse potencial que eu sei que vocês têm. Show de bola. Felipe, mais uma vez... Só complementando, né? Parece que vai chegar nesse ali, tipo... Eu hoje chego, né? Domingo à noite, cara, pra mim eu tô feliz, porque segunda eu vou trabalhar, entendeu? E sexta-feira é só mais um dia. Eu acho que quando tu meio que atingiu isso ali, que tu não tem a crise do Fantástico, de que vai, né? A crise do Fantástico é ótima. Que tá acabando o Fantástico e tu fala, acabou, agora eu tenho que dormir pra amanhã começar aquele inferno de novo, ou, né? Alguma coisa assim, ou o cara tá feliz. Claro que eu tô feliz, hoje é sexta-feira, quando tu quebrar isso ali, e tu fica feliz na segunda-feira, assim como tu fica feliz na sexta-feira. Eu acho que ali tu se realizou. Então esse é o momento. Esse é um ponto importante. Eu já tive muita crise. E eu também tinha todo domingo. Cara, eu ia dormir mais tarde porque eu não queria que chegasse a segunda, sabe? E hoje não tem mais isso. Cara... E vale muito a pena viver assim. Porque tu vive todo dia bem. Todo dia tu tá bem, entendeu? Tu não tem as oscilação de segunda e daí tu vai subindo, sexta, sábado, domingo, segunda de novo. É maravilhoso. Cara. É maravilhoso. É maravilhoso. Trabalhar com o que gosta e com o que faz sentido, né? Sim. Gente, do fundo do meu coração, meus primos, eu quero agradecer vocês, tá? Porque isso aqui vai ficar registrado para a eternidade. Acho que a gente vai conseguir ver isso aqui e propagar isso aqui para o maior número de pessoas daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Né? Sim. E realmente a gente está escrevendo uma página, não só na nossa história de vida, mas também aqui no Mente Sortuda, e está sendo um orgulho para mim. Muito obrigado. A gente também agradece ter cedido o teu tempo vindo para cá. Eu chamo de Felipe porque desde antigamente, né? Não tem, né? Mas a gente sempre fala, né? Se esse vídeo ajudar uma pessoa, a gente já tá feliz, entendeu, cara? Agregar alguma coisa na vida de uma pessoa, assim, que ela consegue mudar, aplicar alguma coisa na vida dela e fez sentido. Demais. Então é isso aí, pessoal. Tá bom? Obrigado por ter assistido. Até mais. Valeu. Valeu.